Hoje iremos acompanhar a história do Grande Mago Ikki, o líder do 7º Batalhão da Brigada Imortal do Exército do Rei Demônio, que ficou impressionado com o poder avassalador de Ikki, que com suas tropas se tornou um ser supremo. Mas Ikki carrega consigo um segredo tenebroso, que nem mesmo o Rei Demônio e seus servos tinham conhecimento. E na verdade, esse Mago Supremo era um simples humano disfarçado, que tenta manter uma coexistência entre os humanos e os demônios. Mas antes de continuar, não esquece de deixar aquela inscrição para ajudar na nossa nova meta de 30 mil inscritos, porque 50 tá meio complicado, mas a gente chega lá. Então já vai curtindo e comentando bastante, que isso ajuda muito o nosso canal. E agora a gente pode declarar aberta a temporada de julho. E bora pro anime! Uma garota começa a ler a história do neto do mestre feiticeiro Homberg, que se chamava Ikki e serviu ao exército do Lorde Demônio. Mas certo dia, Ikki iniciou um avanço em um território humano e conseguiu invadir os portões em tempo recorde, enquanto o líder da cidade observava seus homens sendo dizimados. Mas Ikki foi ao seu encontro e se apresentou como o comandante da Brigada Imortal e deu 3 opções ao soldado, onde na primeira ele poderia se render e entregar seu território, e na segunda poderia simplesmente ir de arrasta pra cima pelas próprias mãos, como um homem de honra, e por fim, ele podia fugir como um covarde enquanto ele admirava a batalha, deixando o homem surpreso por um demônio estar demonstrando misericórdia. Mas mesmo assim recusa sua oferta e tenta atacá-lo, mas Ikki o derrota sem nenhuma dificuldade e manda o seu servo cuidar dos ferimentos do homem, assim como dos soldados que se renderam, enquanto uma mulher o observava por uma bola de cristal. E mesmo ela tendo reconhecido seu talento, ela estava impressionada por ele ter conquistado Arcenon com apenas uma brigada em uma semana. E após seu servo se retirar, Ikki ergue uma barreira mágica na sala e admite que se sentia um pouco culpado por machucar tantas pessoas, já que nunca iria se acostumar com as consequências da guerra. Afinal, também era um humano e não um demônio. E assim, ele retira sua máscara e lembra de seu professor, o grande feiticeiro Homberg, que sabia tudo sobre a civilização avançada que viveu neste mundo, além de ter o acolhido e criado com carinho. E mesmo sendo um humano, ele o transmitiu todo o seu conhecimento e magia, mas em suas últimas palavras, ele o pediu pra nunca falar sobre a civilização perdida, porque isso traria o desastre algum dia, além de pedir que ele nunca tire seu manto e máscara, já que o Lorde Demônio jamais iria perdoá-lo se descobrisse sua identidade. Mas como esta sala estava com uma barreira poderosa, ninguém poderia entrar sem sua permissão, e por isso não tinha problema ficar sem ela. Mas Ikki fica surpreso ao notar uma garota embaixo da mesa que implorava por sua vida, enquanto dizia que não tinha visto nada, mas a garota era meio desastrada e acaba desmaiando ao bater a cabeça, fazendo Ikki admitir que ele quem estava com vontade de chorar, já que o segredo que manteve por 20 anos foi descoberto de um jeito bobo. Mas em seguida seu servo o chama e os dois começam a caminhar pela cidade, enquanto seu servo questionava se ele não tinha deixado muitos humanos vivos, e os outros líderes sugeriram que queimem a cidade, o que Ikki não queria. Afinal, o atual Lorde Demônio apenas se preocupava com os resultados, e além disso, se acabarem com todos, eles não teriam quem pagar os impostos, já que essa cidade era um ponto comercial, então se ninguém morar nela, eles não teriam um fluxo de dinheiro. Mas um dos humanos pergunta se poderia falar com Ikki, despertando a ira de seu servo, mas Ikki acaba permitindo que ele fale, e o homem pergunta quanto de imposto deveriam pagar ao exército do Lorde Demônio, e Ikki responde que seria o mesmo de sempre, deixando os humanos contentes. Mas ele os avisa que caso alguém resista ao exército do Lorde Demônio, essa pessoa seria punida e não se importava com quem seja, deixando todos aflitos. Mas Ikki acaba sumindo e surge diante de um golem que começa a atacá-lo, e estranhamente ele diz que estava acostumado e diz à comandante que ela tinha prometido não o invocar do nada, e acaba com o golem com apenas uma magia, fazendo a mulher admitir que aquele garotinho que se escondia atrás do avô, o mestre feiticeiro Homberg, realmente tinha crescido e se tornado poderoso.
caso. E na verdade, esta mulher seria Sephiroth, a comandante do 7º Batalhão do Exército do Lorde Demônio e a superior de Ikki, mas também a única demônio que sabia que ele era um humano. E Ikki diz que já estava enviando seu relatório sobre Arcenon, o que Sephiroth não considerava necessário, já que seus familiares já a disseram como ele conseguiu conquistar a cidade, e na verdade o convocou para encontrar em Dairokuten, que desejava vê-lo pessoalmente e deveria se sentir honrado por ser o primeiro comandante de brigada a ficar diante ao Lorde Demônio, que deve ter ficado impressionado por ele ter dominado Arcenon em apenas uma semana, e agora ela iria levá-lo até o castelo do Lorde. Mas enquanto isso, a garota humana acabara de acordar e dá de cara com a barreira mágica, mas ela nota um prato de bolinhos com um bilhete que dizia pra ela comer e ficar quieta, mas a menina não entendeu o que estava escrito e apenas começa a comer desesperadamente. E voltamos pra Ikki, que estava sendo afetado pelo miasma do castelo, o que não surpreende Sephiroth, afinal ele era um humano, e o garoto fica aflito por ter um demônio que verificava todos que entravam no castelo, e talvez ele tente tirar seu manto e máscara, mas sua mestra pede que ele não se preocupe e usa um feitiço nele, fazendo o demônio reconhecer o poder mágico do neto de Humberg, e assim eles são autorizados a entrarem no castelo, enquanto Ikki pensava que esse castelo extremamente grande foi construído para exibir a vasta influência do poder mágico do Lorde Demônio. Mas finalmente eles chegam na sala do Lorde e Sephiroth pede que ele aguarde, e Ikki continua pensando que o atual Lorde Dairokuten conseguiu ganhar vantagem na guerra contra a humanidade com apenas uma batalha, afinal era o homem mais forte, além do líder dos demônios, e tinham rumores que diziam que ele era alguém cruel e frio, que eliminava qualquer um que considerava incompetente ou aliado do inimigo, mas por outro lado, se encontrar alguém de valor, ele o usava da melhor forma, mesmo que falte força física ou magia, já que julgava com base em suas habilidades, e desta forma ele revolucionou o exército demoníaco, apesar dos demônios nascerem sem vontade de trabalhar em cooperação, o que sempre gerava diversas brigas entre si, mas Dairokuten conseguiu mudar isto, e finalmente era hora de conhecer o comandante supremo do exército, e após Sephiroth o chamar, Ikki se ajoelha diante ao Lorde, que pede para ele erguer a cabeça, deixando o mago impressionado pelo Lorde Demônio ser uma bela garota, que o dá as boas-vindas ao seu castelo e continua falando que soube que ele derrubou a cidade fortaleza de Arcenon em apenas uma semana, o que Ikki confirma, apesar de ter feito apenas o que lhe foi ordenado. Então Sephiroth, quem merecia todo o crédito, fazendo a Lorde admitir que sua humildade até se parecia com a dos humanos, deixando Ikki aflito, mas Sephiroth diz que ele era o neto de Humberg, o homem que era chamado de Guardião do Inferno, o que faz a Lorde reconhecer que isto explicava sua humildade, e provavelmente ele também seria um homem de grande prudência, afinal não eliminou os moradores de Arcenon, assim como o líder, e além disto, foi capaz de derrubar a cidade com um mínimo de percas, fazendo Ikki pensar que talvez devesse ter escutado Jiron, já que como um demônio deveria agir como tal, mandando o líder humano de arrasta pra cima em público, que como um humano ele não conseguiria, e caso escolha a resposta errada, ele com certeza estaria com grandes problemas. Então diz a Lorde Demônio que os humanos até poderiam ter o terror, mas não iriam obedecê-lo, que no passado já puderam constatar. Afinal, quando se comparado à produtividade das cidades em que os líderes foram de arrasta pra cima pelos demônios, com aqueles em que os líderes continuaram no poder, ficava claro qual dos dois casos seria melhor para o exército, fazendo a Lorde questionar se esta era a opinião de Humberg, o que Ikki confirma enquanto pensava que com certeza a Lorde Demônio também conhecia sobre a civilização antiga, assim como Humberg, e certamente usou esse conhecimento para revolucionar seu exército. E em seguida, Dairokuten se teleporta diante de Ikki e admite que ele era realmente diferente dos
dos outros demônios, e da próxima vez ela esperava ver seu rosto verdadeiro, que estava por trás dessa máscara, deixando o Ikki em choque, enquanto Dairokuten se retirava e dizia que esperava que ele continue com os mesmos resultados. E assim que a demônio vai embora, Ikki retira sua máscara e admite que imaginou que seria seu fim, fazendo Seifiro admitir que esse jeito tenso não combinava com um mago, que responde que podia usar uma máscara assustadora, mas continuava sendo um covarde. Mas o que ele realmente estava curioso era sobre como a Lorde Demônio descobriu que ele estava usando uma máscara. E Seifiro diz que ele devia ser grato por ela não ter notado que ele era um humano, e de qualquer forma ela o deu uma recompensa que considerava um castigo. E naquela tarde, Ikki retornou para a cidade e acordou a garota que dormia em sua cadeira, deixando a menina desesperada. Mas Ikki diz que não pretendia mandá-la de arrasta para cima e pergunta seu nome, e ela se apresenta como Sachi. Ikki diz que agora que ela sabia que ele era um humano, não poderia simplesmente deixá-la ir, e por esse motivo se tornaria sua criada, deixando a menina emocionada e feliz com seu novo trabalho. E no dia seguinte, Jiron o dá os parabéns por se tornar o senhor de Ivalias, e Ikki se lembra de sua mestra falando que esta seria sua recompensa, já que ficava ao sul de Arsenal. Então ele estaria na linha de frente da guerra, e apesar desta cidade ser pequena, ela era um dos pilares do exército, e a partir de agora a sua missão seria protegê-la, além de duplicar sua receita, deixando o garoto aflito sobre como conseguir dinheiro no meio da guerra. Mas Seifiro manda ele parar de reclamar, senão iria pedir para triplicar. E como os humanos poderiam atacar a qualquer momento, Ikki decide reconstruir as muralhas, e Jiron o diz que os humanos levariam cerca de 6 meses para terminarem, o que Ikki achava muito e até se pergunta se isso seria prioridade. Mas ele acaba tendo uma ideia e diz que terminariam em 1 mês, deixando seu servo desesperado, já que isso seria impossível, o que Ikki concorda se eles fossem usar apenas a força dos humanos. Mas junto com os demônios, o trabalho seria mais rápido, deixando Jiron impressionado. Afinal, nunca pensou em ver humanos e demônios trabalhando juntos, e reconhece que Ikki era cheio de surpresas, e dividiu os trabalhadores em turnos de 8 horas, para que pudessem trabalhar por 24 horas sem que ninguém fique exausto, e até pagava extra para aumentar a disposição de todos. E reconhece que ele era realmente um prodígio e entendia o motivo de falarem dele como o líder mais brilhante do exército, que até ajudou os demônios a destruírem uma rocha pesada. E Jiron estava radiante ao decidir seguir Ikki pro resto da vida, e com certeza Ikki se tornaria o próximo Lorde Demônio. Em meio ao combate contra a humanidade, a Lorde Demônio recebe o relatório que a guerra em Rosé Ariana estava indo bem, mas os humanos estavam planejando uma aliança com os países vizinhos na esperança de mudar o rumo da guerra, o que não surpreende a Lorde, afinal os humanos eram seres que se unem diante do perigo, e decide deixar esta tarefa com Ikki. E em Rosé Ariana, Alistair, a líder da Ordem dos Cavaleiros da Rosa Branca, recebia a ordem de reconquistar Ivalias para que as outras nações parem de subestimá-los. Mas enquanto isso, na cidade, Sachi quase era enganada por um homem que tinha segundas intenções, mas Ikki revela seu truque sujo com um jogo de copos, deixando os apostadores revoltados, enquanto Ikki advertia Sachi por deixar seu mestre sozinho. E a garota pede desculpas, e como essa cidade tinha tantas coisas diferentes, ela não conseguiu evitar, mas Ikki a chama para que retornem ao objetivo principal, que seria observar o inimigo, e confirma que o boato sobre a Aliança dos Reis era verdadeira, apesar de não saber o motivo da pressa dos soldados, e explica a Sachi que a Aliança dos Reis era uma aliança antiga onde os países se uniam em tempos de perigo, independente de seus interesses.
interesses, fazendo a menina se lembrar do que diziam, já que quando os demônios atacavam, todos precisavam trabalhar juntos para combatê-los, o que Ikki concorda e continua falando que a aliança foi acionada apenas 3 vezes desde sua criação, e em todas as vezes eles derrotaram o exército do Lorde Demônio e o obrigaram a retornar para o castelo, deixando Sachi aflita ao questionar se o mesmo iria acontecer desta vez, fazendo Ikki perguntar o motivo dela estar preocupada, já que como uma humana, ela estaria livre caso o exército do Lorde Demônio recuasse. Mas Sachi explica que na sociedade humana, o filho de um servo sempre seria um servo, e se ele a abandonasse, ela acabaria como aquelas crianças. Mas Ikki pede que ela se acalme, afinal, o atual Lorde Demônio era o mais forte e sábio de toda a história, e pensa que tanto os humanos quanto os demônios tinham seus próprios problemas, e se pergunta como podia mudar aquilo. E quando Ikki volta a andar, o trapaceiro o chama e junto a um homem enorme, ele diz que sabia que ele foi quem fez aquilo com seu truque dos copos e por isso iria fazê-lo pagar. Mas como não tinha ninguém os vendo, Ikki congela os pés do grandão e invoca diversas lanças de gelo, deixando os dois apavorados, enquanto Ikki dizia que tinha uma pergunta para eles, mas o homem tenta resistir, então Ikki perfura seu braço com uma das lanças, fazendo o homem ceder. Então Ikki pergunta o motivo do exército desta cidade estar tão agitada, e o homem diz que seria algo relacionado à Aliança dos Reis. Mas além disso, tinha um boato onde o exército de Rosariana estava se preparando para desferir um golpe contra o exército do Lorde Demônio antes da aliança ser formada, fazendo Ikki pensar que fazia sentido, já que provavelmente eles queriam garantir a glória para a própria nação antes da aliança estar totalmente formada, o que os colocaria em vantagem durante os conselhos estratégicos e aumentaria sua influência no pós-guerra, o que também seria uma jogada arriscada, já que se falharem, Rosariana ficaria em uma posição terrível. Então Ikki questiona onde eles planejavam atacar e o homem responde que a resposta seria óbvia, afinal Ivalias estava com seus portões arruinados, além de estar mal defendida, e com isso Ikki se retira, deixando o homem preso. E ao retornarem para Ivalias, um demônio vai até o escritório de Ikki e o dá as boas-vindas, mas na verdade ela queria saber onde ele tinha ido, já que ficou preocupada por não achá-lo em nenhum lugar. Então Ikki explica que estava explorando Rosearia e soube de algo bem interessante, o que a demônio não se importava, já que queria saber quem era essa mulher ao seu lado, e Sachi se apresenta como serva do mestre Ikki, fazendo a demônio pedir que ele esqueça essa feiosa, já que se queria uma criada, ela poderia servi-lo, deixando Sachi indignada e diz que já estava na hora do descanso de seu mestre, fazendo a demônio ordenar que ela não tente seduzi-lo, e de forma sarcástica Sachi questiona como conseguiria, já que era uma feiosa e estava ali por ter sido escolhida pessoalmente pelo mestre de forma legítima, criando uma rixa entre as duas. Mas enquanto isso, o exército humano se preparava para invadir, já que seria o melhor momento, afinal não estavam vendo nenhuma guarda, então deveriam estar ocupados reconstruindo os portões. Então um dos soldados avisa Alistair que as catapultas já estavam prontas, e quando ela ordena o disparo, eles são surpreendidos por uma horda de esqueletos que saem da terra, assim como alguns arqueiros que disparam contra os soldados, os deixando encurralados, e como estavam sem saída, Alistair ordena que recuem, uma decisão sábia segundo Jiron, que diz que apenas conseguiram prever esse ataque graças à espionagem de Ikki, que pede pra ele não o bajular, fazendo o Senhor Porco dar risada, mas Ikki acaba caindo ao ser flechado pelas costas, deixando Jiron desesperado. E naquela noite, o homem que arquitetou o ataque a Ivalias ordena que a comandante Alistair
seja jogada na cadeia, apesar do soldado dizer que isso afetaria a moral dos soldados. Afinal, Alistair era uma das melhores generais que a nação possuía, mas o homem apenas se importava em puni-la para manter sua honra diante ao rei após esse fracasso. Mas enquanto isso, Ikki acordava em sua cama ao lado de sua mestra e questiona o que ela fazia dormindo ao seu lado, e Sephiroth pergunta como ele podia falar assim com ela que salvou sua vida, e além disso, ele a tocou com muita vontade enquanto dormiam, o que Ikki duvidava, mas mesmo assim, ele pergunta o que tinha acontecido, e Sephiroth conta que o curou após ele ter sido atingido pelas costas por uma flecha, mas pelo menos ele não teria nenhuma cicatriz, e após agradecê-la, Sephiroth diz que não era necessário, mas de qualquer forma, ela soube que nenhum humano perdeu a vida durante esta batalha, e questiona o que ele faria se a Lorde Demônio voltasse a suspeitar, e Ikki responde que ela devia se lembrar que ele estava tentando encontrar uma maneira de fazer os humanos e demônios coexistirem, e Sephiroth diz que de qualquer forma ele devia descansar, afinal, mesmo que esteja melhor, continuava sendo um humano, e ao segurar a flecha, Ikki fica pensativo sobre se alguém teria se infiltrado no castelo, ou talvez seja pior do que ele pensava, mas Ikki é surpreendido por batidas na porta e coloca a máscara rapidamente, quando a demônio de mais cedo entra em seu quarto e diz que estava feliz por ele estar bem, e Sachi admite que ficou preocupada e novamente as duas voltam a discutir, enquanto a demônio se esfregava em Ikki, mas Jiron a joga pra fora do quarto, e ela começa a insultar o Senhor Porco, e Ikki pede que Jiron descubra onde o comandante dos Cavaleiros da Rosa Branca que os atacaram estava, o que Jiron concorda, e desta forma Ikki descobre que Alistair foi aprisionado após seu fracasso ao recuar da batalha, e claro que a demônio vai ao encontro de Ikki e pergunta o motivo dele ter vindo pessoalmente, já que era perigoso, e ele responde a Lilith, que queria perguntar algo pessoalmente, não se lembrava de ter pedido para ela acompanhá-lo, e a garota responde que era triste ficar sozinho, e os dois poderiam se divertir de várias formas, mas além disso, ele ficou sozinho com aquela criada, o que não era justo, fazendo o Ikki ceder, então os dois vão até a entrada, que estava sendo vigiada, apesar da segurança não ser grande coisa, mas Ikki diz que queria evitar a confusão desnecessária, então seria melhor fazer isso de modo pacífico, mas claro que Lilith derruba os dois soldados, e quando eles entram na prisão, Ikki nota que era enorme, e com certeza levaria algum tempo para encontrar o comandante, mas Lilith dá seu jeitinho e obriga um dos guardas a contar onde o comandante estava, além de pegar a chave das celas, e quando eles vão subir as escadas, um grupo de guardas vai até eles, e Lilith pede que ele vá na frente, enquanto ela cuidava daquilo, e Ikki pede que ela não exagere, e finge que não viu a demônio acabando com os guardas, e ao subir as escadas, Ikki encontra a cela, e ao entrar, o comandante tenta atacá-lo pelas costas, mas Ikki consegue desviar e o derruba no chão, e fica surpreso ao ver seu rosto, afinal não sabia que Alistair era uma garota, e ela questiona se ele veio rir da general derrotada, mas Ikki pergunta se ela enviou um lutador furtivo em Ivalias para eliminá-lo, e se lembra de ter pensado na possibilidade de ter um traidor entre eles, mas Alistair questiona se ele realmente era um demônio, deixando Ikki surpreso ao perguntá-la o que ela queria dizer com aquilo, mas quando os soldados começam a se mobilizar, a garota aponta uma faca para ele e volta a perguntar se ele era um humano. Alistair manda Ikki ficar parado e ele decide obedecê-la, mas usa uma magia para deixar todos lentos, e em seguida ele acerta os soldados com sua magia, mas um soldado pesado o ataca, e Ikki consegue desviar, e em seguida usa sua magia de gravidade para derrubá-lo, mas Ikki o salva da queda, deixando Alistair surpresa por ele ter o poupado, mas o chão acaba cedendo e Alistair acaba caindo, já que não podia se mover, então Ikki a
a salva, surpreendendo a garota enquanto ele se apresentava como comandante da Brigada Imortal do 7º Batalhão do Exército do Lorde Demônio. E como membro do Exército Demoníaco, ele não poderia ser um humano. E volta a perguntar se ela enviou alguém para eliminá-lo durante a batalha. E a garota responde que como Cavaleira do Reino não teria nada a dizê-lo, então Ikki a coloca contra a parede e começa a ler sua mente, mas acaba deixando Lilith indignada. Afinal, ele já tinha ela para dar uns amassos e se quiser prensar alguém na parede, deveria ser ela, mas Ikki a ignora e decide ir embora e Alistair questiona se ele veio apenas rir dela depois de sua derrota, o que Ikki nega e além disso ele pôde ver em sua mente que ela não tinha relação com aquele ataque furtivo e como seu inimigo ele não sabia se deveria falar aquilo, mas ela não devia desanimar e na sua opinião o mais importante seria o que se faz depois da derrota, deixando a menina curiosa, mas Ikki a ignora e Lilith sugere que os dois se divirtam um pouco sozinhos antes de retornarem, mas Ikki continua a ignorando e abre o portal para retornarem para casa. E assim que retorna, Satchel dá as boas-vindas e Ikki entrega um pouco de arroz para a menina como presente, deixando ela curiosa sobre o que seria aquilo. E ele diz que isso seria um alimento e começa a explicar que mandaram ele dobrar os valores dos impostos da cidade. E Ivalias era uma cidade agrícola com solo fértil e neste momento eles tinham o foco no cultivo de trigo, mas o arroz era muito mais produtivo e por isso não precisariam ter tantos agricultores cuidando dele. Então eles teriam mais pessoas livres que poderiam criar armas ou tijolos e assim mais pessoas poderiam oferecer seus serviços e cozinhar seria um deles, já que ter pessoas assim fazia um país enriquecer naturalmente, deixando Sati confusa enquanto Ikki dizia que desta forma comeriam muita comida e muito dinheiro entraria nos impostos, deixando a menina impressionada. Então Ikki pede que ela tente cozinhar o arroz, já que ele nunca tinha tentado, então não fazia ideia de como prepará-lo, deixando Sati surpresa por ter coisas que ele não conhecia. Então Ikki diz que estava contando com ela e a única coisa que sabia era que diziam algo como primeiro baixo, depois alto, não retire a tampa mesmo que o bebê chore, deixando a menina confusa, mas mesmo assim ela decide tentar e Ikki diz que agora iria resolver algo importante. Então em seguida Jiren reúne todo o exército e Ikki pensa sobre o ataque que fizeram contra ele, onde utilizaram uma flecha do exército inimigo, mas Alistair não sabia nada sobre aquilo, então significava que a pior opção era verdadeira e estava lidando com um traidor em seu exército. Então usa sua leitura de mente em todos e acaba escutando Jiren pensando que queria que ele leia sua mente sempre e era realmente alguém incrível, mas o que realmente chama a atenção de Ikki seria um demônio que estava aflito se perguntando se foi descoberto e Ikki surge diante dele e questiona se ele seria o espião. Então mais tarde Ikki vai até Sephiroth e ela pergunta se ele encontrou um traidor, deixando Ikki surpreso, mas ela responde que era um palpite e pergunta se ele sabia quem era, e Ikki responde que seria o segundo comandante do 7º Batalhão, Jace, o Goblin de um olho, mas nota que ela não tinha ficado surpresa, afinal ela já tinha pensado sobre isso e Ikki diz que Jace era muito inteligente e um guerreiro veterano e questiona o que deviam fazer e Sephiroth levanta da banheira, deixando Ikki envergonhado enquanto ela dizia que iriam fazê-lo pagar a altura. E enquanto isso Jace descobria que Ikki foi ver a comandante e que tinha se recuperado da flechada, mas para piorar eles perderam o contato com o espião da Brigada Imortal, fazendo Jace se questionar se eles descobriram tudo, então decide reunir as tropas para atacarem primeiro, mas outro Goblin o avisa que Ikki veio visitá-lo sozinho e Jace vai até Ikki e pergunta se ele veio visitar sem avisar e ainda por cima sozinho, o que Ikki confirma e pergunta se ele estava planejando começar uma guerra, já que trouxe tantos soldados, e Jace responde que esse era seu território, então não devia se intrometer, e além disso ele soube que ele foi ferido na última batalha, já que provavelmente ele se descuidou por confiar demais em si mesmo, o que era inaceitável para um comandante de brigada, e Ikki concorda, afinal devia ser mais cauteloso, principalmente em relação a potenciais traidores, fazendo Jace notar que ele sabia
sabia de tudo e pergunta o que ele pretendia ao vir sozinho e como devia saber o seu exército tinha o dobro de força do de Ikki e todos seus soldados se reuniram para provar dele e questiona se ele achava que poderia enfrentá-lo sozinho e Ikki pergunta se todos seus soldados realmente estavam ali, deixando Jace curioso, mas ele acaba sendo surpreendido por um ataque massivo de Sephiroth, que se lembra que Ikki estava lá embaixo, mas com certeza ele não teria problemas. E quanto a Ikki, ele estava indignado porque pediu para ela focar o ataque naquela área, mas ela acabou causando uma grande confusão e custaria caro para reconstruir a cidade. Mas Sephiroth dá início à segunda parte do plano e ordena aos esqueletos que não deixem nenhum traidor sair vivo e que surge atrás de Jace e dá duas opções, onde na primeira ele se rendia de forma pacífica e na segunda ele se rendia após ser dizimado e Jace ordena que seus homens acabem com Ikki, que não dá nenhuma chance para eles, mas o Goblin consegue fugir, afinal o trabalho deles era ganhar tempo para que ele escape. Enquanto corria pelo telhado, um monstro enorme tenta atacá-lo, mas Jace usa uma granada de fumaça e novamente consegue escapar, graças ao seu caminho secreto, e pensa que iria fazer aquela maldita Sephiroth pagar, já que a verdadeira guerra estava prestes a começar. Mas Ikki o ataca, surpreendendo o Goblin por ele ter encontrado a passagem secreta que apenas ele conhecia, e Ikki diz que ele deveria saber quando desistir. Descobriu graças a seu familiar que o seguiu, fazendo o Goblin questionar como ele ousava ficar em seu caminho, e não era para um comandante de brigada dar ordens a ele, que era o vice-comandante do 7º Batalhão, o grande Jace, que parte para cima de Ikki, que segura seu golpe e diz que seus ataques eram muito fracos e não quebrariam seu escudo, e joga o Goblin contra uma árvore, enquanto dizia que tudo o que fez foi criar planos mirabolantes e isto enfraqueceu suas habilidades de combate. E com uma magia de amarras, Ikki o prende e diz que esse seria o seu fim. Então Jace começa a falar que entendia o motivo do exército do Lorde Demônio ter tantas expectativas nele e reconhece seu talento por possuir magias imparáveis e uma inteligência à altura, e por esse motivo o convida para assumirem o exército do Lorde Demônio juntos, já que há muito tempo eles lutavam contra os humanos e, como demônios, eles se divertiam obrigando os humanos a obedecê-los, trazendo dor e sofrimento. Mas a atual Lorde Demônio não deixava eliminar ninguém sem um motivo e questiona o que ela fez pelos demônios. Afinal, parecia que ela não possuía talento e nem vontade de ser uma Lorde, o que tem deixado vários demônios insatisfeitos. Então, se eles se juntarem, poderiam mudar o exército do Lorde, e pergunta o que ele achou de sua proposta de se juntar a ele, ou melhor, a eles. O que Ikki se recusa, mas Jace já sabia que ele diria isso e usa esse tempo para atacá-lo de surpresa, mas Ikki consegue desviar, afinal sabia que ele estava planejando algo e questiona quem estava o ajudando, já que disse que tinham mais pessoas envolvidas, o que o Goblin se recusa a falar, mas Sephiroth aperta suas amarras e diz que era melhor ele falar, senão ela iria destruir sua mente, e Ikki tenta pedir que ela o deixe cuidar disto, mas Sephiroth responde que seus métodos eram muito demorados. Mas Jace começa a ser afetado por algum efeito que Sephiroth diz não ter causado, e parece que o Goblin foi envenenado, então Ikki usa um feitiço de antídoto que falha, então só poderia ser um veneno poderoso, deixando Ikki indignado pelos covardes terem envenenado seu próprio companheiro. E Sephiroth diz a Jace que eles o desprezaram, então não era necessário ficar calado por causa deles, e se a disser o nome de quem cooperou, ela iria vingá-lo, fazendo Jace ceder. E após sua perca, Ikki diz que esse era o destino de um traidor, mas vê-lo abandonado assim o fez sentir pena, e talvez essa pena seja a prova de que seu coração ainda era humano, o que poderia colocá-lo em grandes problemas no futuro. E em seguida eles vão até o castelo da Lorde Demônio, que pergunta se Sephiroth sabia o motivo de estar ali, o que ela confirma, e diz que quem estava por trás disto seria o chefe do 3º Batalhão, Basteu. E a Lorde pergunta se ela tinha alguma prova, e Sephiroth responde que ele a
arrastou seu vice-comandante para seu lado e estava planejando eliminar os dois, assim como a Lorde Demônio, que questiona o que o soldado de armadura sem cabeça tinha a dizer, afinal já tinha escutado o ponto de vista de Sephiroth. E após o relatório de Sephiroth, a Lorde diz que Bastel tinha uma opinião diferente, e ele acusa Ikki e Sephiroth de eliminarem o próprio vice-comandante, na tentativa de incriminá-lo para tomar o controle do terceiro batalhão. Afinal, esse era o esperado de uma mera bruxa, deixando Sephiroth furiosa, mas a Lorde manda ela se acalmar e diz que quanto mais poder um demônio possui, mais poder ele busca. Afinal, a ambição era o que os tornava quem eles eram. E caso ela comece a eliminar seus homens por esse motivo, não teria fim, e questiona se Bastion realmente achou que ela não perceberia a sua trama. E quanto à lealdade de Sephiroth, isso era inquestionável. Mas mesmo assim, ela não poderia ignorar o fato dela não ter conseguido manter a lealdade de seus homens. Então, pelo código dos demônios, ela deveria punir os dois, mas não desejava perder dois comandantes de batalhão no meio da guerra contra os humanos. No entanto, não poderia simplesmente ignorar esse fato. Então, os dois teriam que duelar e o vencedor seria o dono da verdade. Afinal, era assim que os demônios resolviam as coisas. Mas antes de continuar, já vai deixando a sua inscrição para ajudar na nossa meta de 30 mil inscritos. E não esquece de curtir e comentar bastante, que isso me motiva muito a continuar com os vídeos diários. Mas agora, bora pro anime. E após a reunião, Sephiroth explica que o duelo seria realizado com soldados fantoches, e o comandante não poderia participar diretamente da batalha. Então cada um iria receber 50 fantoches, e quem eliminar todos os do inimigo seria o vitorioso, e o perdedor pagaria com a vida. E com certeza a Lorde queria testar suas habilidades como comandantes, o que Ikki considerava muito difícil. E Sephiroth continua falando que poderiam nomear um substituto, e ele iria representá-la no duelo, fazendo Ikki questionar o motivo disto, já que sua vida estava em jogo, e Sephiroth responde que escolheu o caminho com a maior probabilidade de vitória, afinal seus talentos como comandante já superaram o dela, apesar dela ainda ser superior como líder de batalhão, e confia sua vida a Ikki, que decide visitar o campo de batalha. Mas Jiren nota que ele parecia aflito, e Ikki responde que apenas estava pensando como a comandante era igualmente incomum como a Lorde Demônio, mas Jiren também o considerava incomum, já que ele dizia coisas diferentes como não eliminar alguém sem motivos. E os dois vão até os fantoches, que seguiam a ordem do comandante à risca e possuíam a mesma força, então o vitorioso seria decidido apenas pela habilidade de comando, e poderiam usar aquelas armas à vontade, o que Jiren considerava muita generosidade da Lorde Demônio. E mais tarde, Ikki retorna para o seu domínio, onde pede a opinião de Sachi sobre qual seria a melhor maneira de se vencer uma batalha, ou melhor, como ela lutaria se entrasse em uma briga. E a menina responde que preferia resolver com uma xícara de chá, já que não gostava de lutar, o que Ikki também não gostava, mas como não tinha alternativa, ele insiste em sua pergunta, e a menina diz que se não tivesse escolha a não ser lutar, ela usaria uma vassoura, apesar de achar que não poderia realmente bater em alguém com ela, fazendo Ikki admitir que ela estava certa sobre a vassoura, já que seria uma arma que permitia atacar sem se aproximar do inimigo. Afinal, espada era melhor que adaga e lança melhor que espada, e um arco e flecha seria o melhor de todos, já que a melhor maneira de se vencer seria atacando de longe. Mas isso era algo que seu oponente também sabia, fazendo Sachi se lembrar de seu antigo mestre, que dizia algo sobre bestas serem incríveis, o que Ikki concorda, já que podiam penetrar armaduras de metal e eram mais fáceis de serem utilizadas, mas ainda era insuficiente e precisava de algo mais poderoso que uma besta, e que ninguém conheça, e se lembra das armas de fogo, o que Sachi não conhecia, e Ikki explica que elas eram incrivelmente poderosas e possuíam um alcance enorme, o que a menina considerava incrível, e pergunta onde eles poderiam fazer algo assim, e Ikki responde que a comandante do batalhão era uma alquimista incrivelmente poderosa, e com certeza diria algo como não há nada que eu não possa criar, e ao encontrá-la, ela diz que tinha coisas que não podia fazer, surpreendendo Ikki, que diz que ela sempre o falou que
que podia fazer qualquer coisa, mas Sephiroth responde que não era uma divindade, então não podia criar algo que não tinha visto. E Ikki explica que seria um cilindro de ferro com pólvora dentro que explode para impulsionar um projétil, e com certeza ela iria conseguir fazer algo, mas Sephiroth joga água na cara dele e manda Ikki esquecer daquilo e se juntar a ela na piscina, deixando o Ikki frustrado. Mas enquanto isso, Bastion descobria sobre o boato onde Ikki iria substituir Sephiroth, já que provavelmente estava com medo, o que Bastion não acreditava. Afinal, ela era a líder do 7º Batalhão, então devia ter algum plano em mente, e elogia a espada feita de presas de dragão, que era capaz de cortar qualquer coisa, e seu servo diz que já tinha mandado prepará-las para os fantoches, mas Bastion responde que não era necessário, e pergunta ao Goblin como ele tinha se saído, e ele responde que acreditava que sua vitória estava certa. E naquela noite, quando Ikki saiu do banho, ele foi visitado pela Lorde Demônio, que o deixou em choque e se perguntou como ela podia estar ali, e pra piorar, ele estava sem máscara e sem roupa, então talvez ela não saiba quem ele seja, mas a Lorde joga algo pra ele e o manda abrir, deixando o Ikki surpreso ao se deparar com as armas de fogo, e a Lorde questiona se seria isso que ele, Ikki, estava procurando, e ele responde que esse não era seu nome, mas a Lorde manda ele não se preocupar em tentar esconder sua identidade, afinal Humberg já tinha contado que passou todo o seu conhecimento e magia a ele que era um humano, deixando o Ikki curioso sobre o motivo dela estar o ajudando, mesmo sabendo disto, e a Lorde responde que seria para realizar o seu desejo, já que não importa se ela possuía um imenso poder, afinal apenas isso não era o suficiente, já que precisava de pessoas que lutem por ela, que tinha o sonho de criar o mundo que desejava, mas para que isso aconteça ela precisaria do maior número de pessoas a servindo, e tinha certeza de que ele iria oferecer muito a ela, e questiona qual seria sua resposta, e que promete servi-la, deixando a Lorde satisfeita, e assim ela se retira. E um tempo depois, Sephiroth se reúne com Ikki, que mostra as armas de fogo que a Lorde preparou para ele, e apesar de ter muitas coisas que Sephiroth ainda não entendia, ela cria o projétil de chumbo que Ikki diz ser muito grande, já que teria que entrar no cano da arma, deixando Sephiroth decepcionada porque esse tipo de trabalho minucioso acabava com sua pele, e uma explosão surpreende a todos, e Sephiroth questiona se essa explosão que não teve nenhum traço de mana seria coisa de Ikki, que confirma, e em seguida uma demônio chamada Fiorentina anuncia que conseguiu criar o que ele tinha pedido, e pergunta o que seria aquilo que misturava uma série de elementos que causou essa explosão, e Ikki responde que se chamava pólvora, e com os novos projéteis em mãos, ele pede que a comandante crie mais 500 deles, e ela volta a falar que trabalhos minuciosos faziam mal para sua pele e se retira, deixando todo o trabalho com Fiorentina, como de costume. E o dia da batalha finalmente chega e Bastion começa a rir de Ikki por seus soldados estarem apenas de escudo, e questiona onde Sephiroth estava, apesar de não ligar para isto, afinal já sabia como iria acabar, e Ikki nota que os fantoches de Bastion estavam usando armaduras de aço damasco, o que Bastion confirma, e diz ser o metal mais forte que não poderia ser penetrado por lanças ou flechas, então ele não seria capaz de causar danos aos seus fantoches. E aliás, isso tinha sido um presente da Lorde Demônio, que parecia estar desejando a sua vitória, fazendo Ikki se lembrar dela o dizendo que tinha certeza que ele tinha muito a oferecê-la, e se pergunta se ela queria uma luta justa, ou se apenas estava dizendo que ele deveria vencer um oponente deste nível, o que ele decide perguntar após sua vitória, e após o anúncio das regras onde o perdedor seria eliminado, ali mesmo se dá início ao combate, e o exército de Bastion começa dizimando os fantoches de Ikki com suas armaduras e golpes pesados, enquanto Bastion questionava se sua técnica seria apenas se defender, mas o som de um disparo silencia a arena e surpreende Bastion por um de seus fantoches ter sido eliminado, mesmo com aquela armadura, e dessa forma os fantoches de Ikki vão eliminando soldados
soldado por soldado, fazendo Bastion se questionar o que seria aquilo, e ele acaba entrando em desespero, até que finalmente o seu exército é completamente dizimado, e dessa forma a Lorde Demônio anuncia o fim da batalha, e concede duas opções a Bastion, onde na primeira se auto-eliminaria de forma honrosa, e na segunda ela iria destruí-lo, mas Bastion responde que tinha outra opção, uma digna de um demônio, e na plateia o arqueiro Goblin atira contra a Lorde Demônio, que segura sua flecha, mas ela não contava que em sua ponta tinha um dispositivo que causa uma grande explosão, assim como em vários pontos da plateia, e o exército de Bastion começa a se reunir, e enquanto gargalhava ele anunciava que agora era o novo Lorde Demônio. E assim finalizamos mais um episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!